Bom dia. É, Nessa aula, na aula passada eu passei uma lista de exercícios sobre leis ponderais e nesta aula eu vou fazer uma explicação e vou corrigir os exercícios. O que seriam as leis ponderais? O objetivo de uma lei ponderal é verificar se a massa se conserva, se o sistema se conserva. Essa proposta indica que numa reação química você não pode ter nem o aparecimento nem o sumiço, vamos dizer assim. Ou seja, a massa do sistema, ele obrigatoriamente tem que se conservar. Você não pode ter uma massa que diminua ou uma massa que aumente. A massa do sistema tem que ser a mesma, ou seja, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então aí a gente tem a lei da conservação das massas. A soma das massas dos reagentes de uma reação química é igual à soma das massas dos produtos em um ambiente fechado. Isso é muito interessante de se entender, que às vezes você tem algumas reações químicas onde você pode ter a formação de gás. E se não for num sistema fechado, esse gás vai vai sair para o ambiente e você não vai conseguir corroborar essa lei da conservação das massas, porque você não tem a massa do gás para ser pesada e confirmar a massa do sistema. Então, aqui um exemplo prático da lei de conservação das massas. Você tem magnésio e oxigênio formando óxido de magnésio. Então, se aqui nos reagentes, que é antes da seta, eu tenho 24 gramas de magnésio mais 16 gramas de oxigênio, então obrigatoriamente a soma desses reagentes, que é 24 mais 16, tem que ser igual ao que foi formado aqui nos produtos. Ou seja, essa massa ela tem que se conservar. Eu posso ter uma transformação em outro produto. Eu tinha um produto magnésio, aqui um produto de oxigênio, e formei óxido de magnésio. Eu formei algo novo, formei, mas a massa ela tem que ser a mesma, ela não pode se modificar. Então 24 mais 16 obrigatoriamente tem que ser igual a 40. 24 mais 16 dá 40, 40 é igual a 40. Então você tem duas situações para ser comparada: a combustão do papel e a combustão da palha de aço. Isso aqui são questões que geralmente geram muita confusão ou pega em questões de vestibular, por exemplo. Quando você tem a combustão do papel, você tem a diminuição da massa. Por quê? Porque você tem a formação do CO2. E geralmente, em um sistema onde não está aberto, o sistema não está fechado, o sistema é aberto, a massa do papel ela vai diminuir, porque a formação do CO2, o CO2 vai para o ambiente. Quando você tem a combustão da palha de aço, o aumento ocorre porque se combina o oxigênio do ar e você forma óxido de ferro. Então, nesse caso da combustão da palha de aço, você vai ter um aumento da massa. Por quê? Porque você está retirando o oxigênio do ar para formar óxido de ferro. Aqui você vai ter uma diminuição da massa. Por quê? Porque você tem a formação de CO2 e esse CO2 está sendo liberado para o ambiente. Então, papel mais oxigênio, cinza mais gás carbônico, papel da combustão da palha de aço. Você tem ferro mais oxigênio formando óxido de ferro. Se essas reações fossem realizadas em sistema fechado, a massa se conservaria. Aqui a gente vai fazer uma explicação da lei de Lavoisier a nível microscópico. É a mesma ideia. Se você tem antes 4 hidrogênio, que eu tenho 2 e 2, 4, então quer dizer que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, certo? E eu vou formar 2 moléculas de água. Eu saí de hidrogênio mais oxigênio para formar água. Correto? Formei algo novo? Formei, mas eu continuo tendo os mesmos 2 oxigênio e os mesmos 4 hidrogênio. Então não há mudança, não há formação de nada novo. Há um rearranjo dos átomos para que eles formem um novo produto. Mas a conservação da massa, ela é imprescindível. Você não pode formar nada, nada vai aparecer do nada ou nada vai sumir do nada. Então, essa é a lei de conservação das massas.
Lei de proporções, lei das proporções constantes. É a mesma coisa, só que a lei das proporções constantes, ela diz o seguinte, que toda vez que você tem uma quantidade, a massa se conserva da mesma forma, só que você pode usar proporção para fazer a descoberta de como essa massa se conserva. Igual aqui, por exemplo, se eu tenho 9 gramas de água, se eu duplicar aqui, ó, essa daqui para cá não aumentou duas vezes, era 9,18. Aqui vai fazer a mesma coisa que se era 1 vira 2. Se aqui era 8, vira 16. Ou seja, a massa tem que se conservar. Então, se eu dobrar a quantidade do reagente, consequentemente, eu tenho que dobrar a quantidade de produto na mesma proporção. Então, a proporção é sempre a mesma. Se eu dobrei a quantidade de água, eu tenho que dobrar a quantidade de hidrogênio e dobrar a quantidade de oxigênio. Então, a proporção em massa das substâncias que reagem, que reagem e que são produzidas numa reação é fixa e constante e invariável. Então, vamos ver isso na prática. Numa dada experiência, foram combinados 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio, resultando na formação de gás carbônico CO2. Se combinarmos 6 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio para formar o gás carbônico, qual será a lei ponderal que está sendo usada? Mas, gente, se eu tenho 3 desse mais 8 desse, eu vou formar quantos aqui? 11. Aqui eu tenho a lei da conservação das massas. Mas ele falou o seguinte, e se eu tiver 6, vai daqui para cá não dobrou? Daqui para cá não dobrou? Então daqui para cá também vai dobrar. Então aqui eu vou usar a lei das proporções constantes. Se eu dobro a quantidade de carbono, eu consequentemente tenho que dobrar a quantidade de oxigênio e dobrar a quantidade de CO2. Eu dobro os reagentes na mesma proporção que eu dobro os produtos. Aqui eu posso evidenciar isso claramente. Nessa tabelinha aqui, ó, eu vou usar tanto lei de conservação das massas quanto lei das proporções constantes. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como calveja. Foram realizados 2 experimentos cujos dados estão listados nas tabelas a seguir, de forma incompleta. Então aqui, ó, eu tenho 40, e aqui o X, e aqui 56. Primeira coisa que eu faço, se eu aqui estou na horizontal, eu quero descobrir o valor de X, então eu faço 40 mais X é igual a 56. Então, o 56 não é o total aqui, então eu sei que esse mais esse tem que dar com 56. Então, 56 menos 40 é igual a 16, porque se eu já tinha 40 aqui, quanto que falta para 56? Vai 16. 40 mais 16 dá 56, lei da conservação das massas. Agora ele falou Y, 32 e Z. Aí eu percebi uma coisa aqui, ó. Aqui era 16, aqui virou 32. Então daqui para cá não dobrou? Então se eu dobrei aqui, eu vou dobrar aqui. Aqui era 40, vai virar 80. E aqui era 56, vai virar 112. Então aqui na horizontal eu usei lei da conservação das massas. E aqui na vertical eu usei lei das proporções constantes. 100 gramas de calcário é colocado sob o aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de óxido de gás carbônico. Essa afirmação está baseada na lei de qual cientista? Mas, gente, se você somar 56 mais 44, dá quanto? Dá isso aí. Lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Letra A. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com a formação de 36 gramas de água. Baseado nessa informação, utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa de outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Então eu tenho ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, formando água e mais X, que é o cloreto de magnésio, o que eu não sei. Então ele me disse que colocou 73 gramas de ácido clorídrico com mais 58 gramas de hidróxido de magnésio e formou 76 gramas de água. O que eu fiz? Tudo que tem antes da seta
não tem que ser igual que está depois da seta? Então, 73 mais 58 dá 131. Beleza, então se eu tenho 131 aqui, eu tenho que ter 131 aqui. Então, eu estou dizendo que isso mais isso tem que ser igual a 131. Então, eu peguei esse 36 estava positivo, passei para cá negativo. Isso menos isso dá 90. Então, eu tenho que o X vale 95 gramas. Considere as seguintes reações que ocorrem em recipientes abertos, colocados sobre uma balança. Reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Queima de álcool em vidro de relógio. Enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Dissolução de um comprimido efervescente em um copo com água. Em todos os exemplos, durante a reação química, a balança indicará uma diminuição da massa contida no recipiente, exceto em... Então, presta atenção. Se eu pegar essa reação de bicarbonato, ela forma CO2. Então, você pode fazer isso em casa. Se você colocar bicarbonato de sódio e vinagre, você vai ver aquela efervescência. E aquela efervescência é a formação de CO2, que está sendo liberado para o ambiente. Então, você está liberando CO2, a massa vai diminuir. Se você queima álcool, você está fazendo uma combustão. Uma combustão é o que? A formação de CO2, e esse CO2 vai ser liberado no ambiente. Então a massa também vai diminuir. Aqui eu tenho o enferrujamento do prego de ferro. Esse enferrujamento é a formação de óxido de ferro. Ou seja, eu estou adquirindo o oxigênio do ambiente para formar esse óxido de ferro. Então aqui eu tenho um aumento da massa. Dissolução de um comprimido efervescente. No mesmo caso, quando você coloca o comprimido efervescente, ele bola aquelas bolinhas que está liberando CO2. Então também vai diminuir a massa do sistema. Então o único que a massa vai aumentar é o enferrujamento, ou seja, a letra A. Observe na tabela a seguir as massas dos reagentes e dos produtos de uma reação que foram obtidas em várias experiências. Então ele aqui me deu a massa, ele quer saber o valor de A, de B, de C, de D, de E e de F. Então, baseado nas proporções constantes de Proust, determine os valores de A, B, C, D e F, respectivamente. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com os pedaços de papel em cada prato e se efetuou a combustão e apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar de papel.
Após cada observação, observou. Gente, se eu tenho papel aqui, eu vou queimar o papel. Esse papel vai formar CO2 e cinza. Esse CO2 vai sair para o ambiente, porque o ambiente é aberto. Então vai diminuir a massa. Então se vai diminuir a massa, esse vai ficar com a massa menor e esse vai ficar com a massa maior. Então esse da massa maior vai fazer o quê? Abaixar e esse vai ficar mais alto. Então esse vai ficar acima desse. Se eu queimar palha de aço, eu vou ter um aumento da minha massa, porque eu vou ter a formação de óxido de ferro. Então essa massa aqui vai ficar maior do que essa. Então nesse caso, então a massa aqui maior, essa massa aqui vai descer e essa vai subir. Então essa vai ficar acima de B e essa vai ficar abaixo de B. Então a resposta é a letra D. Gente, então é uma materinha bem mais fácil, bem facinho aí. Coisas só de revisão mesmo. Vocês já viram isso no primeiro ano, não é dificultoso. E qualquer coisa vocês me procuram aí no WhatsApp ou nos comentários do Facebook pra gente tá tirando as dúvidas de vocês aí.